vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma exigência que só venha para cá escritórios ou indústrias limpas, que não poluem. A coisa começou a se desenrolar e o pessoal que começou a vir para cá, da Hewlett, de outras empresas, diversas empresas que vieram, pediram para nós que fizéssemos um residencial para que eles pudessem morar aqui e trabalhar aqui. E daí saiu o residencial, que hoje se chama mas naquele tempo nasceu como só residencial, Alphaville Residencial. E depois o foi um sucesso tão grande que saiu o residencial 2, 3, 4, 5, 6, daí foi embora. Naquela época tinha, Pernambuco tinha muita grama, verde sempre foi uma marca registrada daqui, não tinha lugar para a gente almoçar, tinha muita obra começando, porque eram as primeiras casas, loteamentos ficavam prontos, eles tinham que subir, né? E por incrível que pareça, vinham mais os residenciais nas casas do que os empresariais. Eu não sei se você sabe, a Alphaville nasceu, o primeiro intuito era ser empresarial. Albuquerque Takaoka me contratou. Na época era jovem ainda, recém-formado e tal, mas já tinha bastante obras em São Paulo, né? Ele me contratou para fazer uma casa aqui, né? Entre eu, mas, se não me falha a memória, foram 5 arquitetos escolhidos, né? E eu fiz esse projeto e ele teve um sucesso, porque foi a primeira casa vendida aqui em Alphaville. Alphaville hoje é uma referência de bem viver, de viver bem, com harmonia, com segurança, com uma série de qualificativos importantes para o ser humano. Então, hoje a gente está desfrutando daquilo que a gente viu nascer lá em 1970 e qualquer coisa, né? Se era tudo terra, a estrada seria aberta. Se não tinha fio, a conexão seria feita. Se não tinha entrega, leite, pão e jornal chegariam a todos. Se não tinha conversa, novas amizades seriam iniciadas. Nós íamos muito além da construção. Durante a construção das primeiras casas em Alphaville, jornal, nós estamos falando sempre lembrando que não havia internet, né? Sempre lembrando disso. Não tinha jornal, porque o Estado de São Paulo dizia: eu não posso entregar 20 jornais. O que nós fazíamos? Comprávamos os 20 jornais e um caminhonete nosso, um veículo nosso, entregando jornal de casa em casa, porque tinha poucas casas. A gente entregava jornal, entregava leite e pão para as primeiras casas. Depois vieram as padarias, via isso, via tudo. Eles trouxeram um ecossistema aqui, principalmente construtores, engenharias, trabalhadores, e precisava lugares aqui. Então eu lembro que os primeiros moradores, o Albuquerque Takaoka, então construtora, levava leite, levava pão de manhã, levava até, se bobeasse, levava filho para a escola. Então era um lugar assim, realmente tudo para desbravar, lúdico. O bairro começou pelo trabalho, pelas indústrias limpas, pelas avenidas largas e jardins extensos. Vim morar em Alphaville, na época, não era muito fácil. Quando eu estava vindo aqui com a minha esposa,
A minha sogra falava que eu estava indo levando ela para o mato, né? Porque isso aqui era uma estrada. Castelo Branco era uma estrada. Inclusive, nós não tínhamos iluminação, a gente vinha morar aqui, a gente tinha um perigo muito grande de furar um pneu na estrada e chegamos a comprar um carro de uma segurança que ia daqui até a Marginal de Pinheiros e voltava só para os residentes que moravam em Alphaville. Alphaville não nasceu desse tamanho. Alphaville nasceu como empresarial, que é onde nós estamos, e o residencial 1. Depois veio o 2. Aí eu comprei o terreno do 3 e 4, juntos. Aí eu comprei o terreno do 5. E fui comprar o terreno do 9 e do 10, lá na frente. Então, Alphaville se expandiu com o tempo. Ele não nasceu assim. E depois nós acompanhamos o mercado. O mercado exigia lotes menores, você fez o residencial 3 com lotes menores. O mercado aceitava lotes maiores, fizemos o 5, um pouco maior. Aí vem o 10, com lotes grandes. O 11 ou 12 com lotes médios. Então nós fomos acompanhando o mercado. Nada de ir e vir, mas ficar. Os residenciais nasceram para as pessoas que trabalhavam aqui, com suas portas e janelas abertas, com a algazarra dos pássaros, com o seu visual encantador. Um tempo de apreciação longe do caos de São Paulo, para tomar seu café com calma. O meu marido tinha bastantes padarias em São Paulo. Ele tocava 8 padarias dele já, né? E aí ele começou a se envolver aqui em Alphaville, né? Começou a conhecer as coisas, né? Começou a se entrosar aqui, né? E aí ele, como eu falei, o doutor Takaoka começou também a entrar com ele, né? Conversando e tal, que queria ter a padaria aqui, porque estava precisando realmente de uma padaria, porque não tinha lugar onde comprar pão, leite e tudo, então não precisava de uma padaria. E para ele também era bom, porque crescia Alphaville, né? Porque a turma veio para cá, tinha que ir para Barueri. Então, se tivesse uma padaria aqui perto, era melhor, né? Para as pessoas que moravam, estavam começando a construir as casas e tudo. Temos aqui até agora, já faz 41 anos que ela tem a Laville. Nunca mais eu vou querer sair daqui, só quando eu morrer. Alphaville, de uma maneira geral, é um lugar para morar. E foi o que nós fizemos no Brasil todo. Um lugar para morar. E para morar, se possível, bem. E quando eu entrei aqui em Alphaville, vi essa avenida maravilhosa que tem aqui, que foi o que o Renato fez desde o início, eu falei, é tudo isso que eu queria, né? Era morar perto de São Paulo e num bairro mais distante e mais sossegado. E
caiu do céu o Alphaville para mim. E isso foi em 1977, quando eu comprei o terreno. E aí eu, logo em seguida, comecei a fazer projeto para vir morar para cá. Quer dizer, minha vida, hoje, eu morei mais em Alphaville do que em qualquer outro lugar. Porque hoje eu estou com 80 anos, eu estou aqui há 47 anos. Viver em Alphaville é uma coisa maravilhosa. Tantas famílias, tantos de nós, formando essa comunidade, foi ficando cada vez mais completa. Um bairro que parece uma pequena cidade, respeitando quem escolheu estar aqui, com um forte senso de pertencimento. O Dr. Renato e o sócio dele, o Yujiro Takaoka, viram a oportunidade de fazer um bairro planejado do zero, às margens da Castelo Branco, que era um vetor de crescimento muito novo, com muita capacidade de acesso. Então, era a opção de morar um pouquinho mais longe, mas recuperar a qualidade que as pessoas lembravam desses bairros melhores e que já não tinham mais espaço para crescer. E aí você teve uma geração muito nova, né, de famílias que estavam começando, que vieram para cá e contavam, né, para os seus amigos em São Paulo e nas outras cidades: olha, eu estou morando num lugar que parece um sonho, tem a segurança e o jeito de uma cidade do interior, mas tem a qualidade da infraestrutura e do planejamento de uma cidade como São Paulo nos seus melhores bairros. Isso virou um pouco a nova fronteira de moradia da classe média, média alta de São Paulo. Então, foi virando um objeto de desejo. Eu sou moradora bastante antiga, nós viemos morar aqui em Alphaville em 1989, aí passamos um breve período em São Paulo. E quando nós voltamos para cá, eu vi a qualidade de vida dos meus filhos. Então, através dos filhos, nós conhecemos os pais dos amigos, e aí criou-se uma grande irmandade. E Alphaville, ela tem essa característica meio de cidade do interior, sabe? Onde você conhece todo mundo, onde você encontra as pessoas nos lugares que você vai. Então, essa conexão para mim é bastante importante aqui. E a beleza do lugar. Acho que Alphaville é maravilhoso, é delicioso morar aqui. Nós somos rodeados ainda por muito verde. Isso, eu que morei minha vida inteira em São Paulo, então isso para mim foi um grande ganho na minha qualidade de vida. O padrão mudou a régua de todo o mercado. O bairro Alphaville virou sinônimo de desejo, de qualidade, afeto e bem-estar. Desde que eu me entendo por gente, já estava aqui em Alphaville, no Alfa 2. Eu lembro muita gente pequenininho, descendo pelas ladeiras, andando de bicicleta e voltava para casa todo ralado. Era verão, mas a gente de calça e camisa longa para a mãe não ver que a gente tinha se ralado inteira, né? Agora ela sabe. Tem o melhor dos dois mundos, né? De manhã, eu escuto até galo da minha casa. Então, às 5 horas da manhã tem um galo cantando. Eu acho muito engraçado que a gente vive ao mesmo tempo uma metrópole. A gente tem uma vida de metrópole, mas ao mesmo tempo ela traz tudo que uma cidade menor traz. Então é muito comum a gente ir no clube, é muito comum a gente ir no restaurante, em qualquer lugar a gente encontrar alguém e alguém de longuíssima data, amizade de 10, 15, 20 anos. Então isso vale ouro. A facilidade que eu tenho, por exemplo, de morar em uma casa a 10 minutos, 15 minutos do meu trabalho e não ter essa coisa de São Paulo, de ter que demorar quase 2 horas para chegar e resolver os problemas, eu acho maravilhoso. Tanto que eu quase não vou para São Paulo, porque eu falo assim, não, como diz o meu próprio pai, eu só saio daqui amarrado, porque sair dessa tranquilidade aqui é impossível. Eu fiscalizo muito Alphaville. Fiscalizo é modo de dizer. Eu gosto muito de passear e ver o que está acontecendo nos arredores. Barueri, Santana, é tudo Alphaville. Então o pessoal foi agregando e hoje tudo isso aqui se chama Alphaville.
E eu gosto de dar uma voltinha por aí de vez em quando. Uns tempos atrás, já faz algum tempo, eu tomo um táxi aqui em Alphaville e sentei na frente com o motorista. Ele virou para mim e disse assim: o senhor não me conhece, mas eu fui seu tratorista. Eu era tratorista da sua firma no ano tal. E depois eu saí de lá e acabei virando motorista de praça. E eu disse: e daí? E daí que eu gosto muito do senhor, porque o senhor foi um bom patrão. E eu quis pagá-lo, ele não aceitou pagar a corrida de táxi. Aquilo me encheu a alma. Me encheu a alma. Do skate, da bike, da jabuticabeira, da padoca e do restaurante sofisticado. Do clube, do escritório, do shopping. Da celebração e do café de todo dia. Estilo de vida de quem valoriza a vida. Destino seguro, cuidado, muito amado por muitas gerações. Um legado. Há uma característica do bairro de Alphaville que a gente encontra em outras grandes metrópoles, como Londres, Paris, enfim, Nova Iorque, por aí fora, que é do habitante ser capaz de promover a sua organização pessoal e o seu trabalho e os seus diferentes papéis no próprio bairro. Então, Alphaville hoje oferece tudo, desde o bom médico ao bom comércio, aos bons shoppings, enfim, a oferta mais ampla, geral e restrita que se possa conhecer, que é essa possibilidade de levar a vida sem ir à grande cidade de São Paulo. É possível viver aqui e fazer tudo aqui. Eu acho que isso é um privilégio difícil de encontrar em outros lugares. Quando eu vim morar em Alphaville, começo dos anos 2000, eu tinha uma filha pequena, um condomínio de 70 casas, e ele realmente funcionava como um pequeno bairrinho, funciona, né? Porque eu tenho amigos lá, pequeno bairro de uma cidade tranquila do interior. As portas ficavam abertas, a gente conhecia pelo nome quase todas as pessoas da região, os nossos filhos ficavam indo de casa em casa e a gente passava a mão no telefone. Minha filha está aí, não, está na casa de tal, e ela vai dormir aqui. Daí ela vinha, buscava escova de dente, ia dormir na casa da amiga e levava o gatinho, né? O bairro Alphaville não é apenas memória e história, é herança viva, futuro em construção, com o artesano, com o cantalupe, círculo virtuoso de quem permanece. Sabe o que me deixa assim, alegre, contente? Nós saímos daqui para fazer uma turnê pelo Brasil no ano 2000, mais ou menos. 2000, 2001, um ano menos, um ano mais. E fomos fazer uma verdadeira turnê Terminamos, aqui não tinha mais terreno disponível para nós, e fomos embora. Foi para Curitiba, foi para cá, foi lá para ver. E 25 anos depois, voltamos para o mesmo lugar. Deve toda a volta no Brasil e voltamos para o mesmo lugar, porque nós estamos rigorosamente entre o 0 e o 1. É o significado de o bom filho a casa torna, né? Por exemplo, a relação com a natureza, com o verde, né, mudou muito daquela época para cá. A gente hoje defende um conceito regenerativo de que a gente entra num terreno buscando, no possível, recuperar a relação dele com a natureza como ele era antigamente. Então, eu vou dar o exemplo do projeto Cantalupe, que a gente vai lançar agora aqui no bairro. Ele hoje é um reflorestamento de eucaliptos, que é uma árvore australiana que não favorece a fauna, porque ela não dá alimento, ela não tem um subbosque, não tem diversidade, e a gente vai substituir isso em grande parte, mais da metade do loteamento, por áreas verdes, com Mata Atlântica.
que a gente vai regenerar, a gente vai trazer a Mata Atlântica, principalmente para as áreas frágeis e úmidas. Então, tem um processo de recuperação do fundo de vale do córrego do Garcia, que a gente participa já há muitos anos, e que a grande etapa que está faltando é essa plantação de eucalipto que tem no meio e que vai virar uma Mata Atlântica de novo. Esse tipo de conceito é uma evolução dos primeiros projetos dos anos 70 para agora. Nosso propósito é urbanismo para regenerar. Então a gente trabalha com urbanismo regenerativo. O urbanismo regenerativo parte não só do próprio empreendimento em si, mas para ser essa tecnologia de urbanismo regenerativo, ele precisa estar além do empreendimento. Então você precisa trabalhar, entender e compreender onde esse empreendimento está alocado. Então a gente estuda não só a cidade, mas muitas vezes a bacia hidrográfica, né? Que é toda a área que compõe os municípios do entorno, é uma área grande. Por quê? Porque não adianta nada você criar um empreendimento que não se comunica, que não está conectado com as outras coisas. Então o Instituto nasce para apoiar artesano nessa parte de desenvolver e de trabalhar com esse entorno, com a cidade em si. Cantalupe é o que há de mais moderno na região de Barueri, Santana de Parnaíba, nesta área de influência. A artesã no urbanismo, ela se propõe levar a cabo poucos projetos, mas de grande qualidade, em todas as áreas onde haja demanda deste tipo de empreendimento. E tem como característica ser uma empresa de dono. É uma empresa que tem um olhar sobre aquilo que faz, de dono, daí o nome artesano, porque é um trabalho que a gente se propõe fazer artesanalmente, um a um. Para nós, artesanos, é um privilégio voltar ao bairro onde Alphaville nasceu. Mas agora estamos a fazer um produto que é, vamos dizer, o grande final, até porque sobram poucas oportunidades de intervenção neste bairro, temos eventualmente mais uma, mas o grande final é o coroamento do processo de urbanismo da capacidade de inovação e de modernidade que a gente pretende ser os arautos, não é? Então, de alguma forma, resgata a nosso orgulho e a nossa confiança naquilo que propomos ao mercado. E é muito lindo pensar que a mesma pessoa que pensou isso lá atrás evoluiu tanto. Hoje tem 97 anos e pensa isso de outra forma hoje. Então, assim, é encantador você compreender essa mudança, né? Que é a mesma pessoa fazendo isso. Ele retorna para a família com outro conceito, com outra conexão e com esse olhar de papel de meio ambiente, de papel de conexão, de papel de mudança climática, sabe? Olhando com um olhar que é o futuro, né? Então ele era o futuro naquela época e hoje ele é o futuro ainda. A história de Alphaville como objeto de desejo, o bairro que as pessoas têm como referência de morar, ela vem de